E se a realidade não terminasse naquilo que conseguimos tocar? Vivemos imersos na dimensão da matéria, peso, forma, tempo e espaço. São as regras do nosso mundo, os pilares da nossa experiência cotidiana. Mas isso é apenas uma camada da realidade. A própria ciência, em sua busca incansável pela verdade, admite que o que percebemos é só uma fração minúscula do que realmente existe. O visível não esgota o real. Dimensões além da matéria não significam mundos místicos distantes ou portais para outras galáxias. Significam níveis de organização onde a realidade se manifesta como energia, informação e talvez até mesmo como consciência. Nem tudo precisa de forma para existir. Pensamentos, emoções e intenções não têm peso nem forma, mas influenciam decisões, corpos e destinos. Isso mostra que a matéria responde a camadas mais sutis da existência. O denso nasce do sutil. Talvez viver consciente não seja buscar fugir da matéria, mas reconhecer que ela é apenas a superfície visível de algo muito mais profundo. Dimensões além da matéria não estão em outro lugar. Estão interligadas a esta o tempo todo, operando em nós e através de nós. E perceber isso não te afasta da realidade. Pelo contrário, te aproxima dela, em toda a sua profundidade. Neste vídeo, vamos explorar essas camadas. Capítulo 1. O que entendemos por matéria? Para a maioria de nós, a matéria é o que é sólido. É a cadeira em que sentamos, a xícara de café que seguramos, o chão sob nossos pés. É o mundo tangível, governado por leis que parecem imutáveis. Peso, volume, textura. Nossa intuição nos diz que se algo não pode ser medido ou tocado, sua existência é, no mínimo, questionável. Essa é a nossa realidade primária, a base da nossa interação com o mundo. Mas a ciência moderna nos oferece uma visão radicalmente diferente. Quando olhamos mais de perto, muito mais de perto, a solidez desaparece. Um objeto sólido, como uma mesa de madeira, é, na verdade, 99,9% espaço vazio. Os átomos que a compõem são núcleos minúsculos cercados por nuvens de elétrons. A sensação de solidez que temos ao tocá-la não vem do contato direto entre partículas, mas da repulsão eletromagnética entre os elétrons da nossa mão e os elétrons da mesa. A matéria, nesse nível, deixa de ser uma coisa e se torna uma interação, uma dança de forças em um vasto vazio. O que percebemos como substância é, na verdade, um padrão de energia. Capítulo 2. Energia e informação, as camadas da organização. Se a matéria é, em sua essência, energia organizada, então a informação se torna um princípio fundamental da realidade. A informação é o que dá forma à energia. Pense no DNA. É uma molécula, matéria. Mas sua função principal é carregar informação. O código que instrui a energia e a matéria a se organizarem em um organismo vivo. A mesma matéria-prima, os mesmos átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, podem formar uma árvore, um animal ou uma rocha. A diferença está na informação, no padrão de organização. Essa camada informacional não é algo místico, ela está em toda parte. O campo magnético da Terra guia as aves migratórias. As ondas de rádio carregam música e vozes pelo ar. Um software, que é pura informação, controla o hardware de um computador que é matéria. Em cada um desses casos, uma camada sutil e não material, a informação, organiza e governa uma camada mais densa e material. A realidade, portanto, não é apenas um conjunto de objetos, mas um sistema de processamento de informação. Capítulo 3. Consciência, a fronteira final. E então chegamos à camada mais sutil e misteriosa de todas, a consciência. O que é a experiência de ser?
o que é a percepção subjetiva do vermelho, o som de uma risada, a sensação de alegria. A neurociência pode mapear os correlatos neurais dessas experiências. Podemos ver quais áreas do cérebro se ativam quando sentimos amor ou medo. Mas o mapa não é o território. A atividade elétrica no cérebro não é a experiência em si. Este é o chamado problema difícil da consciência. Alguns cientistas e filósofos propõem que a consciência não é algo que o cérebro cria do zero, mas algo que ele recebe ou sintoniza, como um rádio sintoniza uma estação. Nessa perspectiva, a consciência poderia ser uma propriedade fundamental do universo, assim como o espaço-tempo ou a gravidade. O cérebro seria um complexo transdutor biológico que filtra e processa essa consciência universal em uma experiência individualizada. Esta é uma ideia especulativa, na fronteira do nosso conhecimento, mas nos convida a questionar a suposição de que a matéria é a origem de tudo. E se a consciência for a base e a matéria for uma manifestação dentro dela? Capítulo 4. O que a física moderna nos diz? A física do século XX abalou nossas noções de realidade. A mecânica quântica, em particular, revela um mundo que desafia o senso comum. Partículas que existem em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Partículas que estão instantaneamente conectadas, não importa a distância que as separe, no fenômeno do entrelaçamento quântico. E, o mais intrigante, o papel do observador. Em alguns experimentos, o ato de medir uma partícula parece influenciar seu estado, como se a realidade em seu nível mais fundamental não fosse fixa até ser observada. Isso não significa que você pode mudar a realidade apenas olhando para ela. A interpretação desses resultados é um dos debates mais acalorados da física. Mas o que é inegável é que a física moderna descreve o universo não como uma coleção de pequenas bolas de bilhar, mas como um oceano de campos de probabilidade. A realidade fundamental não é feita de coisas, mas de relações, padrões e potenciais. A solidez e a certeza do mundo clássico dão lugar a um universo interconectado e probabilístico, onde a separação entre observador e observado se torna turva. Capítulo 5. O sutil no cotidiano. Mas como essas ideias abstratas se aplicam à nossa vida? Pense em uma decisão. Você está em uma encruzilhada na sua carreira. De um lado, a segurança de um emprego estável. Do outro, o risco de começar seu próprio negócio. A decisão em si não é um objeto físico. É um processo que ocorre no campo da sua consciência. Envolve a avaliação de informações, a ponderação de emoções, como medo e esperança, e a projeção de futuros possíveis. Sua intenção, uma força não material, finalmente se cristaliza em uma ação. Você escreve um e-mail, faz uma ligação, assina um documento, a matéria se move, seu corpo, sua localização, seu futuro financeiro, tudo isso que é parte do mundo material, é alterado por algo que não tem massa nem volume. Sua intenção. O mesmo acontece com as emoções. O estresse crônico, um estado mental e emocional, pode levar a mudanças físicas mensuráveis, aumento da pressão arterial, supressão do sistema imunológico. O efeito placebo é outro exemplo poderoso. A crença de uma pessoa em um tratamento pode desencadear respostas de cura reais no corpo, mesmo que o tratamento seja inerte. A matéria do nosso corpo está em constante diálogo com as camadas sutis da nossa mente. Capítulo 6. Evidências, correlações e o limite do saber. É crucial abordar este tema com clareza. A ciência estabeleceu fortes correlações entre estados mentais e resultados físicos. A psiconeuroimunologia é o campo que estuda exatamente essa interação. No entanto, correlação não é causalidade. O fato de dois eventos acontecerem juntos não significa que um causou o outro.
A ciência é um método rigoroso que avança com cautela. Muitas das ideias que exploramos, como a consciência sendo fundamental, estão no campo da hipótese filosófica ou da fronteira da física teórica. Elas não são fatos científicos comprovados. O que sabemos é que o modelo puramente materialista, a ideia de que tudo é apenas matéria e suas interações, é insuficiente para explicar fenômenos como a consciência subjetiva. O que não sabemos é qual modelo o substituirá. Reconhecer os limites do nosso conhecimento atual não é um sinal de fraqueza, mas de honestidade intelectual. É o que nos permite fazer novas perguntas e explorar novas possibilidades sem cair em dogmas ou pseudociência. Capítulo 7. Metáforas para navegar o invisível. Para compreender esses conceitos, metáforas podem ser úteis, desde que não as confundamos com a realidade. A metáfora da onda. Nossos pensamentos e emoções podem ser vistos como ondas em um oceano de consciência. Algumas são turbulentas, outras calmas, mas todas são parte do mesmo oceano. A metáfora da rede, vivemos em uma teia de conexões. Nossas ações, mesmo as pequenas, criam ondulações que afetam o todo, assim como puxar um fio de uma teia de aranha faz vibrar a estrutura inteira. A metáfora do sistema. Nosso corpo-mente não é uma máquina com partes separadas, mas um sistema integrado e dinâmico, onde cada componente influencia todos os outros. Um problema no software, estresse mental, afeta o hardware, o corpo. Essas imagens nos ajudam a pensar de forma menos linear e mais relacional, mais alinhada com a visão de mundo que emerge da ciência contemporânea. Elas nos ajudam a sentir a interconexão, em vez de apenas entendê-la intelectualmente. Capítulo 8. Práticas para perceber o sutil. Como podemos, então, cultivar a percepção dessas camadas mais sutis em nosso dia a dia? Não se trata de desenvolver superpoderes, mas de refinar nossa atenção. A meditação da atenção plena, por exemplo, é um treinamento sistemático para observar os pensamentos e sensações sem se identificar com eles. Ao fazer isso, você começa a perceber que você não é seus pensamentos. Você é o espaço consciente no qual os pensamentos aparecem e desaparecem. Você começa a experienciar a si mesmo como consciência, não apenas como o conteúdo da consciência. Outra prática é o diário de autoobservação. Anotar seus estados emocionais e os eventos do dia pode revelar padrões. Você pode notar como certos pensamentos levam a certas emoções e como essas emoções influenciam seu comportamento e bem-estar físico. Passar tempo na natureza, em silêncio, também pode ajudar. Longe do ruído constante da vida moderna, nossa sensibilidade aumenta. Começamos a perceber os ritmos sutis do mundo natural e, por extensão, os nossos próprios ritmos internos. São práticas simples, acessíveis, que nos ancoram no presente e nos abrem para a profundidade da nossa própria experiência. Capítulo 9. Ceticismo saudável e armadilhas da mente. Ao explorar esses territórios, é essencial levar um mapa e uma bússola. O mapa é o conhecimento científico e a bússola é o ceticismo saudável. Nossa mente é uma máquina de criar padrões e às vezes vê padrões onde não existem. Isso é chamado de apofenia. Também temos o viés de confirmação, a tendência de buscar e interpretar informações que confirmam nossas crenças existentes. Se você acredita que o número 11 é seu número da sorte, você notará cada vez que ele aparece e esquecerá todas as vezes que não aparece. É importante questionar nossas próprias experiências. Será que essa sensação de conexão foi real ou eu apenas queria que fosse? Essa correlação que eu percebi é causalidade ou coincidência? Um cético saudável não rejeita tudo de antemão.
mas exige um padrão mais alto de evidência para crenças extraordinárias. Ele permanece aberto a novas possibilidades, mas ancora essa abertura na razão e na observação cuidadosa. Essa postura nos protege de autoilusões e nos permite explorar o mistério da realidade de forma honesta e segura. Capítulo 10. Integração. O denso nasce do sutil. Chegamos então a uma síntese. A visão de que o denso nasce do sutil não é uma negação da matéria. Pelo contrário, é um enriquecimento da nossa compreensão dela. A matéria não é menos real ou menos importante. Ela é a manifestação final, a expressão visível de camadas mais profundas de organização, informação e consciência. Como uma planta que brota de uma semente. A semente contém toda a informação, todo o potencial. A planta é a expressão densa e material desse potencial sutil. Viver a partir dessa perspectiva significa honrar tanto o sutil quanto o denso. Significa cuidar do nosso corpo material, mas também da nossa paisagem mental e emocional. Significa construir coisas no mundo físico, empresas, famílias, arte, mas fazê-lo a partir de um lugar de intenção clara e consciência. É a integração do ser e do fazer, do invisível e do visível. É entender que a qualidade da nossa experiência interior inevitavelmente se reflete na qualidade do mundo que criamos ao nosso redor. Conclusão. Um convite à profundidade. Exploramos hoje a ideia de que a realidade é multidimensional. Vimos como a matéria, que parece tão sólida, é na verdade energia e informação. Discutimos como a consciência permanece o maior dos mistérios e como nossas intenções e emoções, embora imateriais, moldam nosso mundo material. Não oferecemos respostas definitivas, mas um convite à reflexão. Um convite para olhar além da superfície das coisas. Perceber as camadas sutis da existência não é uma fuga da vida, mas um mergulho mais profundo nela. É reconhecer que cada momento, cada objeto e cada ser é a ponta de um iceberg, com uma vasta profundidade invisível sob a superfície. E talvez a jornada mais importante que podemos empreender não seja para as estrelas, mas para dentro dessa profundidade. A pergunta, então, não é apenas o que é a realidade, mas como podemos participar dela de forma mais completa, mais consciente, mais inteira. A exploração está apenas começando.